Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre três temas da Antártida extremamente importantes. O primeiro, as travessias terrestres. Porque veja, os terraplanistas não precisam explicar apenas o efeito do Sol, o Sol da meia-noite, eles também têm que explicar as travessias, que mostram que a Antártida é um continente e não uma borda. Então, estão tentando justificar das formas mais fantasiosas possíveis o Sol da meia-noite. Efeito ferradura, isso é uma piada pronta, não é uma explicação. Eu posso até dar uma sugestão, um conselho. Tentem bolha da noite, bolha de escuridão, efeito bolha. Então, não é o Sol que ilumina. A escuridão ela faz uma bolha que fica sobrevoando ali a Terra plana. Pense nessa essa justificativa, parece interessante. Então, o segundo tema é sobre os voos transantárticos, que também mostram que a Antártida é um continente e não uma borda. Então, as pessoas todas que fizeram as travessias terrestres e os voos, elas foram compradas, é isso? Pela Royal Society, pela NASA, pelos Illuminatis, os maçons, os reptilianos, o time do Ibis. Todo mundo foi lá e comprou essas pessoas. Será que os terraplanistas não percebem o ridículo disso? Não percebem. E o terceiro tema é sobre o Almirante Byrd, que eu vi recentemente num chat ou num comentário, falando ainda sobre isso, sobre o Almirante Byrd, que ele deu uma entrevista onde ele fala de terras além e coisas assim. Então explico toda essa entrevista do Almirante Byrd exatamente ao que ele estava se referindo. Sigam com o vídeo então. Então, a área da Antártida é de 14 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Veja que a Antártida, as pessoas dizem, não, atravessa a Antártida aí, prova isso, prova aquilo. Não, veja, a Antártida ela é maior do que a área dos Estados Unidos. É claro que as primeiras expedições foram dificílimas, né, por conta das condições climáticas. Tudo isso exige uma preparação de, às vezes, anos de preparação para poder fazer uma travessia dessa. Então, não é fácil. É claro que precisa de uma época propícia para fazer tudo isso. E aqui você tem, vejam lá no site, Esférica Este, é só entrar no Esférica Este e procurar Antártida. Então, esféricaeste.com.br, procure Antártida, você vai ter muita coisa sobre o continente, com todas as referências. Vou mostrar aqui algumas travessias, várias travessias motorizadas. É claro que são veículos preparados para essas condições climáticas, né? Você não vai pegar um Opala 4 cilindros e tentar atravessar a Antártida, não vai dar certo. Juro, meu. Então, as pessoas que dizem para a gente ir lá atravessar a Antártida não conhecem nada sobre o continente. Nada. Aqui, travessias não motorizadas. Então, você tem travessia, veja que todas elas, quase todas elas, passam aqui pelo Polo Sul, né? Atravessando a Antártida. Essas são as não motorizadas. Muitas são feitas em equipe, muitas são feitas solo, né? Uma pessoa sozinha que atravessa. Aqui as travessias solo que aconteceram, as travessias em equipe. Então, gente, dezenas de travessias da Antártida, dezenas. Aqui, outras de ida e volta. Fotos aqui e o trajeto de algumas travessias, né? Então, o Sebastian Copeland e o Eric McNair-Landry também fizeram essa travessia que está indicada. Aqui o Mike Horn. Veja que ele não ficou aqui na península. Muitas pessoas dizem, fez a travessia passando só pela península. Não, olha por onde ele passou. Saiu desse ponto, não, saiu aqui de cima e chegou aqui embaixo, passando, é claro, pelo Polo Sul. Fez a travessia aqui, o Mike Horn, uma outra travessia do continente, veja, 2.200 quilômetros mais 2.600 quilômetros. É muita coisa para se atravessar no gelo, né? Nas condições climáticas que eu já falei.
Claro que essas pessoas escolhem o verão para fazer isso, né, gente? Não, vamos atravessar no inverno ali para ver o que acontece. Não. Aqui é a Transantártica, expedição de 1989-1990, né, que foi da costa oriental aqui até a ponta da península. Eu tenho sobre essa travessia este livro em português, que é justamente a Transantártica. Então, aqui o autor, o Jean-Louis Etienne, ele conta, ele é praticamente aqui o diário de bordo dele. Muito interessante a travessia que foi feita, todos os percalços que eles passaram. Então, essa é uma das travessias. Tudo isso está documentado. Além disso, foram feitos voos transantárticos. Você tem em 1973 o primeiro voo transantártico tricontinental. Está aí o percurso, o trajeto que ele fez. Você tem em 2006 o teste do Airbus A380, que também pegou 3 continentes, né? Aqui a Austrália, a Antártida e a África. Existem ainda diversas operadoras transantárticas que oferecem pacotes turísticos com visitas ao continente por ar e ou terra. Podem ver aí nesse link, né? Aqui no Esférica Este, é só procurar transantárticos, né? Voos transantárticos, vai ter lá a referência. Então, pacotes turísticos que são feitos na Antártida. Não tem essa de que é proibido entrar na Antártida, de forma alguma. Vamos ver, então, o Almirante Byrd. Outra coisa que falam muito é que o Almirante Byrd, o americano, ele teria dito que existiria terras além, coisas desse tipo. Então, o Almirante Byrd e a Operação High Jump. A Operação High Jump foi feita em 1947, está aqui os lugares, né, da Antártida, as locações da Antártida. O que foi a Operação High Jump? Então, a Operação High Jump teve vários objetivos, né? Foi a maior operação até então feita na Antártida, que consistiu de 4.700 homens, 13 navios, incluindo um porta-avião, submarino, 2 quebra-gelos, 19 aviões, 4 helicópteros e um grande contingente de cientistas. A Operação High Jump, ela não foi uma operação secreta, né? De forma alguma. Muitas vezes se diz, não, houve uma guerra ali na Antártida. Não, não teve guerra nenhuma na Antártida. Então, muitas pessoas se baseiam na entrevista do Almirante Byrd para fazer alegações infundadas a respeito do continente antártico. Isso também a gente vê muito pouco na internet, o esclarecimento desse assunto, o que o Almirante Byrd realmente disse. Então, aqui você tem o endereço para a entrevista do Almirante Byrd, é só ir no YouTube e colocar o Almirante Byrd, já vai aparecer a entrevista ali, feita em preto e branco. O que ele disse que causou todo esse espanto? Ele disse o seguinte, estranhamente, já traduzido, estranhamente resta no mundo hoje uma área tão grande quanto os Estados Unidos, que nunca foi vista por um humano. E isso está além do polo, do outro lado do Polo Sul, da Little America. Little America é justamente o nome da base americana ali, né? Está aqui o mapa. A Little America fica aqui, a área inexplorada é aqui, que fica justamente do outro lado do Polo Sul, em relação à Little America, a base. Só isso. Só isso. Ele não estava se referindo a terras além da borda, coisas desse tipo, né? Então, além disso, o Almirante Byrd usa a frase the bottom of the world, a parte de baixo ali do mundo, né? Se você pegar o globo, a Antártida fica justamente aqui na parte de baixo, né? Por isso que o Almirante Byrd fala várias vezes na entrevista, the bottom of the world. Ele também realizou missões de reconhecimento de longo alcance de avião sobre a Antártida, mapeando mais de 1 milhão de milhas quadradas, dando-nos muito da forma do continente como conhecemos hoje. É claro que hoje, por satélites, nós temos um mapeamento da costa muito mais preciso, uma precisão de metros ali, né?
Aliás, a Antártida é o continente que tem a costa melhor mapeada até hoje, com detalhes absurdos. High Jump não foi uma operação secreta, isso tem que ficar muito claro. Havia 11 jornalistas a bordo dos navios, entre eles estava o ilustre correspondente de guerra dos Estados Unidos, Lee Van Atta, e o colunista científico do New York Times, Walter Sullivan. Entre 2 de dezembro de 46 e 27 de março de 47, os 11 jornalistas transmitiram 2.011 mensagens, totalizando 478.338 palavras para a Rádio Washington, para a posterior retransmissão aos seus empregadores. Estão aí então esses 3 temas bastante importantes sobre a Antártida: as travessias terrestres, os voos transcontinentais e, novamente, explicação sobre o Almirante Byrd, exatamente a que ele estava se referindo, com um mapa inclusive, na entrevista que ele deu e que os terraplanistas usam para dizer que a Antártida seria uma borda. Claro, sabemos que isso é uma fantasia e nada além disso. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.